Aí logo eu postei uma coisa, né, no Twitter falando do jogo, aí veio um gaiato, veio me ironizar falando assim, foi o imperialismo, porque a Croácia é um país pequenininho, não sei o que, não sei o que lá. Bom, primeiro a alegação, logicamente, é besta, né? Porque o imperialismo pode usar qualquer país contra qualquer pessoa, qualquer coisa, né? Se o imperialismo tem a intenção de derrotar o Brasil, vai usar o Croácia, o Marrocos, o que for, né? A Coreia. Para eles não faz nenhuma diferença. Mas a grande questão é o seguinte: ele ironiza, porque para uma boa parte da esquerda, é isso que nós falamos, né? Que é que a Copa, né? O Brasil na Copa é extremamente prejudicado pela pressão que o imperialismo exerce. Para ele, isso aí é uma fantasia nossa. Tudo bem, né? Eu acho que no momento em que a esquerda, de um modo geral, começa a pensar essas coisas, ela está ladeira abaixo. Porque uma coisa que seria uma característica essencial da esquerda é que ela sempre teria que desconfiar, né, da ação do seu inimigo de classe. Se ela é uma esquerda que se considera socialista, se considera representante dos trabalhadores. Quem é o inimigo dos trabalhadores? O imperialismo. É a burguesia mundial. Você pode falar que o inimigo do trabalhador brasileiro é o Eike Batista, mas é ridículo falar isso aí. Não é a burguesia brasileira que controla o Estado Nacional brasileiro, por exemplo. A burguesia brasileira divide em partes desiguais o controle do Estado com o imperialismo. O imperialismo está presente no país de uma maneira muito significativa. Você tem inúmeras empresas imperialistas. Se o imperialismo consegue no Brasil, né, privatizar todo o petróleo brasileiro e deixar o povo morrendo de fome, o que ele não é capaz de fazer? Ele tem, inclusive, aliados. Se você fala contra as privatizações, que são um escândalo nacional, sempre vai aparecer alguém que vai falar, não, mas a privatização é boa, que é uma manifestação de alienação mental muito séria, mas é comum, é a propaganda que a imprensa faz. Quer dizer, de um modo geral, né, sempre que o Brasil colhe esses resultados negativos nas Copas do Mundo, você tem o dedinho do imperialismo, porque o futebol mundial é dominado pelos clubes europeus. E o negócio do futebol, que é um negócio multibilionário, é dominado pelo imperialismo europeu e pelo imperialismo norte-americano. Né? Empresas como a Nike, por exemplo, que são gigantescas. Mas não é só a Nike, os bancos também, né? Eu me lembro bem que quando a Itália foi vitoriosa, a última Copa que a Itália foi vitoriosa, foi publicado num jornal de negócios uma matéria que falava o seguinte: o mercado financeiro prefere que a Itália ganhe a Copa do Mundo. E explicava por quê. Porque se um clube europeu, como a Itália, por exemplo, que é um país que tem uma população grande, a França, né? A Alemanha, ganha a Copa, isso aí é muito favorável para o negócio de venda de material esportivo, de merchandising, de marketing. Quer dizer, os lucros em várias áreas de atividade sobem quando um time europeu ganha a Copa. Né? Já o mercado brasileiro, embora seja um mercado relativamente importante, ele não é um mercado para esse tipo de atividade. Aqui no Brasil, por exemplo, o cidadão, se for comprar uma camisa da seleção brasileira, o cidadão comum, né? Não a classe média brasileira, vai comprar uma camisa falsificada e barata. Ele não tem dinheiro para comprar uma camisa que realmente dê um grande lucro. E sem falar que a falsificação corre solta no Brasil.
né? Porque aqui o controle é muito menor, muito mais difícil, por causa da pobreza. Quer dizer, a Copa é um grande negócio. Não é só o dinheiro diretamente envolvido no futebol, é um conjunto de coisas. E, logicamente, se alguém que analisa essa situação conhece alguma coisa do capitalismo, é que os capitalistas não vão deixar solta uma atividade da qual dependem os negócios deles. Por exemplo, se o mercado de petróleo, né, se eles dependem do mercado de petróleo, do preço do petróleo, da especulação com petróleo, eles vão lá e vão invadir um país para controlar esse mercado. Vão assassinar pessoas, não é? O imperialismo não é uma força benigna. Eles são capazes de qualquer coisa, eles não deixam nada ao acaso, né? A política do imperialismo o que é? Controlar governos, corromper pessoas. É uma coisa em grande escala. Né? E o problema do futebol, logicamente, é um problema econômico e político. Não sei se todo mundo viu um escândalo que arrebentou no Parlamento Europeu. Né? A vice-presidenta do Parlamento Europeu, uma grega do PASOK, o Partido Socialista Grego, ela está sendo indiciada por corrupção. Qual que é a corrupção dela? Ela e outras pessoas teriam recebido uma propina do governo do Catar em relação à Copa. Aí eu fico perguntando, será que o governo do Catar é o único governo que corrompe esses parlamentares europeus? Lógico que não. Ali a corrupção cobre solta, deve ter corrupção de tudo quanto é tipo. Mas aparece do Catar. Por quê? Porque está relacionado com a Copa do Mundo. E está relacionado com os efeitos políticos da Copa do Mundo. O pessoal olhou e falou, vamos levantar essa denúncia de corrupção aqui. Então, quer dizer, a pressão do monopólio do futebol contra o Brasil é enorme. Isso aí a gente não precisa nem analisar, a gente já sabe que é assim. Começou a Copa, vai ter interferência. Essa interferência vai levar à derrota do Brasil? É bem possível. Pode acontecer que o Brasil escape desse negócio e ganhe a Copa. Dessa vez parecia que ia acontecer isso daí, mas não aconteceu. E aí alguém fala assim, mas onde é que se manifesta a coisa? Se manifesta de diversas maneiras. Uma maneira é que o juiz, né, esse juiz britânico, se eu não me engano, o que é estranho, né, porque a seleção do país dele estava disputando ainda nas quartas de final, deveria ter um juiz aí que fosse, sei lá, da Arábia Saudita, que já estava desclassificada, do Camarões, alguma coisa assim, né? Não inglês. Já é estranho isso daí. O juiz inglês, né? No Brasil a gente falaria o seguinte, que ele estava na gaveta. Quer dizer, o pessoal pode não acreditar em teorias que denunciem as conspirações, mas eu digo para vocês que a questão é a seguinte, desde que o futebol existe, né, no Brasil, devem ter comprado aí, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de juízes para conseguir o resultado do jogo. O pessoal no futebol compra jogador para entregar o jogo, compra jogador para jogar até acima da capacidade dele, compra jogador para machucar outro jogador. Né? A gente viu que os jogadores brasileiros, vários foram lesionados. A gente fala assim, o futebol europeu, sérvios, Suíça, tal, o pessoal é violento. Até os de Camarões eram violentos. Mas será que é só violência mesmo? Será que alguém não foi lá e molhou a mão do jogador e falou, tá vendo aquele cidadão lá, o nome dele, o Neymar, camisa 10 do Brasil? Tira ele do jogo aqui, te dou tanto.
Se alguém falar que isso não acontece, é porque essa pessoa não sabe o que é futebol. Né? Podem questionar aqui, mas vou falar para vocês. Isso daí faz parte do folclore, da cultura futebolística. Tá? Tem um filme que eu, inclusive, indicaria para o pessoal assistir, que é um filme chamado Boleiros. Saiu Boleiros 1 e Boleiros 2, o filme. Num dos filmes, ele mostra uma cena que provavelmente até aconteceu, um jogo que aconteceu na Rua Javari. Então, o time, acho que adversário do Juventus, não sei, foi lá e comprou o juiz para ganhar o jogo. Aí o juiz, né, numa jogada assim, no filme mostra de maneira bem ridícula, numa jogada meio nada a ver, deu pênalti. Aí o time vai lá cobrar o pênalti. Aí o cidadão chuta para fora. Aí o juiz anula o pênalti e manda cobrar de novo. Né? Aí ele manda cobrar de novo, o cara de novo chuta na mão do goleiro, ele anula. Na terceira vez que o cara perde o pênalti, o juiz chama o capitão do time e fala: tira esse cara daqui, põe alguém que consiga chutar esse pênalti no gol e tal. É folclore? É folclore, mas é uma história real do futebol, que alguém contou. E é daí para pior. Tá? Todo tipo de safadeza que você puder imaginar existe no esporte. Né? No futebol e nos outros. Futebol é mais porque é um esporte de maior voo do que a maioria dos outros, mas o que tem de coisa que já aconteceu, né, é uma verdadeira loucura. Então, a pessoa que fala que não tem interferência no esporte, no sentido de prejudicar algum time de futebol, de prejudicar um jogador, de prejudicar uma seleção, realmente não sabe do que está falando. Ele não tem noção do que é o futebol e não deveria emitir opinião sobre aquilo que ele não sabe. Né? A coisa é muito mais feia do que parece.